Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é discutir a aplicação do Teorema da Transposição, que ele é uma ferramenta bastante útil para tentar encontrar formas equivalentes de filtros. Ah, Bom, o estudo do Teorema da Transposição ele é um tanto complicado. Você precisa utilizar teoria de grafos aplicados a leis de Kirchhoff. Tem uma álgebra toda complicada para você determinar o Teorema da Transposição. Mas, felizmente, uma vez que você entende de onde está surgindo o Teorema da Transposição, a aplicação dele acaba sendo bastante simples. E ela tem somente 3 passos. E quando você aplica esses passos, você determina o que a gente chama de formas transpostas. Até o momento a gente estava estudando somente formas diretas. Aplicando o teorema da transposição, a gente pode converter uma forma direta numa forma transposta. Então são 3 passos que devem ser tomados. Em qualquer ordem que você queira fazer. Você inverte a posição dos sinais de saída e entrada. Você inverte o sentido de circulação das funções de transferência. Aqui, como funções de transferência, a gente entende aqueles elementos, tanto os atrasadores quanto os elementos de multiplicação por uma constante. E, finalmente, você transforma nós em somadores e vice-versa. Então são somente 3 procedimentos, e com isso vocês conseguem converter uma forma direta numa forma transposta. A gente vai partir aqui a partir de uma forma direta 2 aqui para determinar a sua forma transposta, e eu vou levar um tempinho aqui só para desenhar a forma direta. A mágica da edição vai colocar vocês já com ela pronta. Então aqui do lado esquerdo da Jamboard vocês têm o que a gente chama de forma direta 2. E aplicando o teorema da transposição é possível a gente obter o que a gente chama de forma transposta 2. O primeiro passo que eu costumo fazer é dar nome para cada um desses nós da malha original. Então a gente vai colocar aqui, chamar esse somador de A, esse nó de B, esse somador de C, somador de D, esse nó de E, esse somador aqui de F, e finalmente a gente tem o G. O próximo passo é efetivamente a gente pegar o teorema da transposição e aplicar para obter como resultado a forma transposta tipo 2. O primeiro passo ele diz para a gente inverter a ordem dos sinais de entrada e sinais de saída. Então, no lugar que a gente tinha o x de n, que era o sinal de entrada, a gente vai passar a ter aqui o
y de n. E no lugar que a gente tinha o y de n, a gente vai passar a ter aqui o x de n. Yn, aliás, o x de n estava conectado aqui ao somador A, ele vai passar a estar conectado aqui ao nó A. O B na malha esquerda, ele era um nó, a gente pode ver aqui. Ele vai passar a ser um somador aqui. E você tinha uma conexão entre A e B, ela continua existindo. Opa, não, sentido contrário. Esse cara a gente não precisa. O x de n ele estava conectado ao C, aliás, não, o C estava conectado ao y de n. C ele era um somador, aplicando o teorema da transposição ele vai virar um nó. O sinal x de n estava aplicado aqui, aliás, o C estava saindo, o sinal de saída estava saindo do somador C, ele vai passar a entrar quando a gente inverte o sentido de circulação. E entre os nós B e C você tinha um ganho B0 circulando de B para C. Quando a gente inverte o sentido de circulação, a gente passa a ter então um ganho B0, só que circulando agora de C para B. Se a saída do somador vai para... tá. Entre B e E, você tinha um elemento atrasador que circulava de B para E. Você vai ter agora um elemento atrasador que vai circular de E para B. E o nó E, ele era um nó na malha original. Na malha transposta ele vai passar a ser um somador. Quando a gente inverte o sentido de circulação, a gente passa a ter um atrasador aqui entre E e B. Prosseguindo, na malha original o nó dele era um somador. Na malha transposta ele vai passar a ser aqui um nó. E bom, você tinha circulação com ganho unitário ali entre D e A. Agora você vai passar a ter essa circulação aqui de A para D, com ganho unitário. E entre E e D na malha original você tinha uma função de transferência com ganho A1 circulando de E para D. Na malha transposta você vai ter esse mesmo ganho A1, só que circulando de D para E. Prosseguindo, você tinha o somador F na malha original. Na malha transposta ele vai passar a ser um nó simplesmente. Você tinha a circulação de sinal aqui com ganho unitário entre F e C. Você vai passar a ter circulação com ganho unitário entre C e F. E aqui entre os nós E e F na malha original você tinha um ganho B1. Na malha transposta você inverte o sentido de circulação desse ganho. Você passa a ter um ganho B1 entre F e E. Finalmente a gente tem o nó G na malha original, ele vai passar a ser um somador G na malha transposta. Entre E e G a gente tinha uma função de transferência de atraso. Quando a gente inverte o sentido de circulação, esse atraso vai estar posicionado entre G e E.
Entre os nós, aliás, entre o somador D e o nó G, você tinha um ganho A2 circulando de G para D. Quando você inverte o sentido de circulação dessa função de transferência, ele passa a ser um ganho A2 agora de D para G. Esqueci de colocar aqui A1, A2. E finalmente aqui entre o nó G e o somador F, você tinha uma função de transferência que era um ganho B2. Quando você inverte o sentido de circulação dessa função de transferência, você passa a ter um ganho entre o nó F e o somador G de valor exatamente igual a B2. A princípio, essa aqui seria a chamada forma transposta 2. Para implementar essa forma, você precisa novamente aqui de 5 multiplicações. Você precisa de 2 atrasadores, que é a mesma coisa que você tinha na forma direta tipo 2. Na forma direta tipo 2 você encontra 4 somadores, enquanto na sua forma transposta você encontra somente 3. Mas é preciso tomar cuidado, porque o somador E aqui, ele é um somador de 3 entradas, que se você tiver hardware disponível para implementar um somador de 3 entradas, você pode fazer exatamente como na figura. Entretanto, se você tiver somente somadores de 2 entradas, como a gente estava considerando aqui, por exemplo, na forma direta tipo 2, esse somador ele precisaria ser separado em 2 somadores. Então, a gente pode considerar aqui 3 somadores com um asterisco, que um deles ele é um somador de 3 entradas, que pode não estar disponível. Se você estiver utilizando, por exemplo, uma unidade lógico-aritmética, ela pode não ter essa operação de 3 somador de 3 entradas. Se ela tiver somente 2 entradas, você precisa separar então E em 2 somadores de 2 entradas, e aí você cairia exatamente na mesma complexidade computacional da forma direta 2. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro a aplicação do teorema da transposição. Eventualmente depois vocês podem redesenhar essa malha de saída aqui, geralmente colocando o sinal de entrada ali do lado esquerdo, simplesmente uma convenção, mas a aplicação do teorema da transposição seria basicamente isso aqui.